Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós começamos uma série de entrevistas com diretores de algumas escolas de Teresina. Precisamos falar urgentemente sobre a educação dos nossos filhos. E aqui comigo, Dalton Leal. É uma alegria muito grande você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, amigo. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre escola e educação, que para nós é muito caro e muito importante. Posso perguntar tudo que eu quiser? O que você quiser. Que que maravilha. Então, já quero de cara querer saber de você, assim, o Santa Maria Gorete foi fundado pela professora Tessia Leal, né, sua mãe, há 50 anos. Ela esteve sempre à frente. Na pandemia, ela precisou se afastar por orientações médicas. E cá chegou você, junto com a Amanda. E, assim, a pergunta é, você está conseguindo manter o mesmo padrão que a professora Tessia sempre teve, o acompanhamento com os alunos? Como é que está sendo isso? Bem, a professora Tessia, minha mãe, continua na escola. Sim. Agora ela já voltou à rotina de trabalho, graças a Deus, está lá conosco, com a mesma energia de sempre, com a mesma contribuição. E eu e a Amanda, nós começamos a trabalhar na escola, os dois, tão logo nós nos formamos em pedagogia. Somos ambos pedagogos. Sim. Eu me formei em 1992, aqui na Universidade Federal do Piauí. Comecei a trabalhar na escola aos 16 anos. E você trabalhava fazendo exatamente o quê? Nós sempre trabalhamos junto à direção, com ela. Sim. Então, assim, você não caiu de paraquedas, você já estava Não, lá. não. Na verdade, Aline, a nossa escola, durante mais de 30 anos, abrigou também a nossa casa. Então, nós nascemos dentro da escola. Sim. Eu nasci, a escola foi inaugurada em março de 1971 e eu nasci em junho do mesmo ano, de 71. Então, você nasceu e aí dentro da me escola. transformei 3 anos depois em aluno da escola. Estudei na escola até a 4ª série do antigo primário, hoje seria o 5º ano do fundamental. Naquela época, a escola só ia até essa série. Sim. E os alunos migravam para outras escolas de Teresina. E quando eu me formei em pedagogia, já comecei a trabalhar no colégio e estou lá desde então, ininterruptamente. Agora, uma outra coisa. Você também é empresário, né? Você tem Sou. restaurante, você tem outras Sim. atribuições. Sim. E a gente sabe que é difícil, com a dedicação exclusiva, são muitas as demandas na escola. Como é que você dá conta, assim, de outras atribuições e está na escola também? A pergunta é, você não perde o foco, assim, tendo múltiplas atribuições? Depende de como você se organiza profissionalmente. Mas é interessante a sua pergunta, porque a pandemia, ela trouxe algumas mudanças na minha vida pessoal e profissional. E uma delas foi abrir mão de várias outras atividades, principalmente de uma atividade que eu já exercia há 22 anos, que era a leiloaria pública oficial. Eu era leiloeiro público oficial e eu pedi baixa e hoje estou dedicado quase que 100% à escola. A única atividade que nós temos paralela à escola é uma outra empresa, que é uma livraria, Sim. que ela produz materiais pedagógicos, é vinculada à escola, funciona dentro da escola conosco, e um restaurante, que a gente ainda mantém junto com o restaurante da escola. Entendi. O restaurante da escola é o nosso espaço gourmet, ele atende hoje entre 300 e 400 almoços por dia, é uma operação relativamente grande, mas Sim. que também está dentro da escola e a gente acompanha para e passo. Perfeito. Dalton, a nossa carga horária, as pessoas costumam comparar muito a carga horária de Teresina com a carga horária de Fortaleza, de Brasília. E aí eu queria entender a sua percepção. Você não acha que a carga horária de Teresina, ela é desnecessariamente maior do que de outras cidades? Por que, assim, eu imagino uma criança mais ou menos de 6 anos, ela passa mais de 5, quase 6 horas na escola. Não é muito tempo para aquela cabecinha? Teresina tem uma cultura educacional. Essa cultura educacional, ela foi formada ao longo de décadas. E ela foi sempre caminhando para uma cultura conteudista. Isso é uma característica da educação privada, principalmente de Teresina. O Santa Maria Gorete é conteudista? O Santa Maria Gorete é conteudista porque ele está inserido nessa cultura local. Quando eu digo que está inserido na cultura local, não é porque nós não tivéssemos a condição de forma independente de romper com isso,
Mas quando você está dentro de um sistema, quando você está imerso numa cultura, você começa a lidar com ela de uma forma inexorável. O que é conteudista? Conteudista é uma carga horária elevada, voltada principalmente para a eleição de conteúdos, e onde o professor tem um papel de protagonismo, transferindo esse conteúdo para os alunos. E o aluno é um mero receptor? Ele não é um mero receptor, mas ele é principalmente um receptor. E isso é uma forma, é uma modalidade de educação que agora nós estamos vendo uma possibilidade palpável de ruptura com esse advento do novo ensino médio. O Enem já vem rompendo com isso. Uhum. Nós, na escola, já vimos trabalhando na mudança dos planejamentos, com enfoque de outras habilidades, de outras competências, como, por exemplo, a cultura maker, Engineering Kids, pensamento computacional, o aluno produzindo o próprio conhecimento e o professor funcionando como mediador deste conhecimento. Sim. Mas isso é um processo demorado. Uhum. Nós precisamos ter paciência, calma e ter um bom planejamento. Porque nós não podemos, de forma alguma, transferir nenhum tipo de prejuízo para o nosso aluno. Sim. E, ao lado disso, nós precisamos também trabalhar os nossos profissionais, os nossos professores, para podermos fazer essa virada dentro do processo educacional. Você tem percebido que as cobranças estão acontecendo cada vez mais cedo? Eu lembro, por exemplo, que quando eu comecei a estudar com 4 anos, né, a gente era Jardim 1 um tempo, e aí tinha o Jardim 2, vinha na alfabetização, já ali com 6, 7 anos é que a gente começava a escrever. E hoje eu vejo crianças com 4 anos já sendo cobrado, por exemplo, a letra cursiva. Alguns estudos mostram que nem a mãozinha da criança ela está preparada ainda para toda aquela habilidade. O Santa Maria Gorete, ele cobra a letra cursiva com 4 anos. O que você acha disso? Eu acho que a gente precisa lidar com um processo de precocidade das nossas crianças. É um processo de desenvolvimento do próprio ser humano. Então, hoje, você tem habilidades em crianças de 2 a 3 anos, inclusive habilidades sociais, motoras, cognitivas, que você não tinha em gerações anteriores. A escola ela precisa perceber isso, desenvolver métodos de trabalhar isso, incentivar, mas sem exagerar, sem romper com a condição daquela criança em relação à sua idade. E o que é que a gente faz para poder produzir esse equilíbrio? Nós elegemos os melhores materiais pedagógicos para poderem ser adotados na escola, qualificamos intensamente, ininterruptamente os nossos professores. Nós temos um programa constante, um sábado por mês nós levamos um profissional para a escola para debater todos os aspectos mais diferentes da educação, para que a gente consiga seguir na nossa linha, que é um ensino tradicional, mas um ensino que traz métodos, que traz características de outros educadores, que pode ser inserido e melhorar o desempenho do aluno e trazer para o aluno mais atratividade para a sala de aula, para o ambiente escolar e com a proteção da questão socioemocional, que hoje é de extrema importância. Perfeito. Tem inteligência emocional no Santa Maria Gorete? Temos, sem dúvida alguma. A inteligência emocional, ela é demonstrada e praticada a partir do momento que nós temos um atendimento personalizado. Mas assim, a disciplina inteligência emocional para as crianças... Como disciplina, não. Não. A inteligência emocional, ela está inserida em todos os meandros do processo educacional. O processo ensino-aprendizagem, acima de tudo, ele é a prática e a busca da inteligência emocional. Sim. O aluno precisa estar bem consigo mesmo, ele precisa ter condições de criatividade, de resolução de problemas, ele precisa de ter a acuidade de observação. Isso tudo compõe o que a gente define como inteligência emocional. É porque eu vejo que algumas escolas já começam a adotar o português, inglês, inteligência emocional na carga horária curricular. E aí eu achei fantástico, né? As crianças já pequenininhas, trabalhando ali, elas param, respiram
E eu acho que inteligência emocional é o que a gente precisa. No futuro é isso que elas vão ser cobradas, né? Trabalhar em equipe. E eu percebo muito isso. As crianças estão na escola aprendendo história, química, matemática. E aí eu vejo, por exemplo, que uma criança de 14 anos, ela já decorou toda a tabela periódica, mas ela não sabe fazer um cuscuz. Ela não sabe armar uma rede, não sabe fechar ali a porta de uma fechadura. Será que as escolas elas não precisam trazer um pouco da vida real para dentro desse conteúdo? Essa inteligência emocional que você se refere, ela está contextualizada. Porque os conteúdos, os conhecimentos, hoje, eles já precisam estar contextualizados. Contextualizar é você criar um link entre aquele conteúdo propriamente dito e a sua aplicabilidade na vida, na rotina da pessoa. Pois é isso que eu pergunto, as coisas da vida. O Santa Maria Gorete tem coisas da vida? O aluno ele aprende a fazer comida, por exemplo? Nós temos sim, a gente faz isso com frequência. Nós temos muitos projetos que são desenvolvidos ao longo do ano, vários projetos. E aí você tem as aulas práticas, onde os alunos, através de outras atividades, eles percebem que o que eles estão estudando e aprendendo realmente vale para a vida, vale para a sua formação, e são peças de um quebra-cabeças que ele vai formar, que no final, o nome desse quebra-cabeças é condição de ter autossuficiência em qualquer coisa que ele for fazer. E voltando à questão da inteligência emocional, nós não temos na escola essa disciplina ou esse método e conhecimento chamado inteligência emocional. Eu acho que é mais uma questão de nomenclatura. Nós trabalhamos lá com mentoria. E essa mentoria é explicar para os alunos por que eles estão lá, o que nós esperamos dele como aluno, o que o aluno deve buscar na escola e o que nós vamos conseguir construir juntos. Essa é a tônica da educação hoje. E não é porque isso está lá na nova Base Curricular Nacional, na nova BNCC, não é porque está lá no novo Enem, é porque isso já faz parte da conduta educacional da nossa escola há muito tempo. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta. Vamos agora para o nosso intervalo comercial, porque tem muito mais pergunta para o Dalton Leal. Até já. Vamos lá. De volta com o Papo Mãe, eu já te convido para conhecer as ofertas do Paraíba. Olha só. No Paraíba tem tudo para deixar sua casa mais bonita e ofertas em até 18 vezes. Tem Paraíba, tem tudo, tem tudo. Paraíba sempre nosso parceiro maravilhoso. Todo o nosso cenário aqui é assinado com peças, móveis, decoração do Paraíba. E eu volto aqui com o Dalton Leal. Nós estamos conversando sobre a educação dos nossos filhotes. E Dalton, como é que a escola lida com punições? O que acontece com o aluno do Santa Maria Gorete se ele não fizer a tarefa, por exemplo? Tem ocorrência, tem punição? Se fizer 3 vezes vai suspenso? Como é que o Santa Maria Gorete lida? Nós fazemos um registro da rotina escolar do aluno. Isso é imprescindível. Ele precisa ter uma rotina de cumprimento de deveres, ele precisa ter horário para cumprir, horário para chegar na escola. Ele tem as tarefas diárias que fazem parte da fixação do conhecimento que é trabalhado, os trabalhos extracurriculares. Então, tudo isso enseja que nós registremos todas essas condutas do aluno, inclusive com o que você falou, que são as ocorrências. O que é a ocorrência? A ocorrência é o registro desse cotidiano escolar. Ele serve, inclusive, para que nós possamos, dentro do universo escolar, poder, de forma bem personalizada, acompanhar o desenvolvimento de cada aluno. Se não houvesse esse registro, nós nos perderíamos nesse acompanhamento. E de forma prática, como é? 3 vezes que ele não fez a tarefa, tem alguma... Quando é que ele é suspenso, por exemplo? Olha, como a nossa escola tem uma característica de ser uma escola pequena, e é assim que nós gostamos de trabalhar, nós temos salas de alunos com quantidades limitadas, nós podemos fazer um tratamento personalizado. Nós não precisamos e entendemos que não seria nem conveniente estipular uma regra rígida para você agir de acordo com aquele fato igual, e de forma igual para qualquer aluno. Então, dependendo de como o aluno se comporta, de qual é a performance desse aluno, nós vamos aplicando as medidas, ou medidas disciplinares, ou medidas pedagógicas, ou, se for o caso, convidamos os pais para conversar, para dar algum direcionamento, de acordo com essa análise mais completa. Quando é que o aluno é suspenso da escola? Dificilmente acontece, Aline, mas às vezes uma suspensão ela é necessária.
A suspensão de um aluno dentro do ambiente do convívio escolar, ela pode se dar de duas formas. Ou você afasta o aluno da sala de aula e faz um acompanhamento com a psicopedagoga, com as psicólogas, com as coordenadoras ou monitoras, para que esse aluno não tenha um impacto na rotina de realização de tarefas e acompanhamento de conteúdo dentro da própria escola, Sim. mas num ambiente separado, onde nós vamos ter uma oportunidade de ter uma conversa de forma mais direta, pessoal, sobre o comportamento, sobre algum fato que ocorreu, que a gente precisa que ele entenda que aquilo não pode se repetir, não é bom para ele, e a gente faz esse trabalho, ou em casos que se faz necessário, a gente pede que esse aluno fique em casa durante alguns Sim. dias, para que esse distanciamento nos propicie um retorno com as condições que a gente precisa para uma retomada. Entendi. O Santa Maria Gorete vai passar agora por uma pequena reforma, nós tivemos spoiler, e aí eu vi que vai ter uma parede do TikTok lá. Qual é o sentido de ter uma parede do TikTok para incentivar as crianças a fazerem dancinha? Por que o TikTok está no Santa Maria Gorete? Nós estamos incrementando a nossa área de esportes na escola. Nós estamos dando uma nova conotação para a inserção do esporte dentro de todas as habilidades e competências que os nossos alunos precisam. Então, um ambiente que está sendo construído que vai promover o esporte em várias facetas. Uma delas é nós conciliarmos a fase que eles estão vivendo, o universo que os rodeia, e eles entenderem que aquilo não necessariamente tem que estar completamente distante da escola. A escola pode conviver com tudo o que eles gostam de fazer, contanto que aquilo seja feito da maneira adequada, no horário adequado, com a postura adequada. Então, se eles gostam de uma sala TikTok, gostam de fazer um vídeo, vamos usar esse estímulo, essa atratividade, para nós desenvolvermos atividades com o TikTok, mas que também sirvam para o engrandecimento educacional dos alunos. Entendi. Trazer o TikTok para perto da educação. Vamos trazê-lo. Dalton, deixa eu te fazer uma outra pergunta, polêmica, que é ideologia, né? Vamos supor que chega um autor de um livro e ele te fala assim, olha, Dalton, tem aqui esse livro que é muito legal, que conta a história, por exemplo, de 2 leões que têm um filho, e aí eles vão e salvam a floresta, que é um relacionamento homoafetivo. Você adotaria um livro assim? Mas nós precisaríamos conhecer o material na sua integralidade. Sim, mas eu estou dando mais ou menos a situação tem 2 leões... É claro, nós precisamos formar os nossos alunos para a cidadania. Isso é um lema da nossa escola. Então, formar um aluno livre, liberto de qualquer tipo de preconceito é pedra fundamental na formação de um cidadão, de uma cidadã. Então, nós não temos nenhum tipo de resistência, nenhum material, mas esses materiais que abordam essas questões, eles precisam ser trabalhados no momento correto de formação daquela criança, da forma correta, porque nós não estamos lá para levantar nenhuma bandeira. Nós estamos lá para conceder ao nosso aluno todas as condições para que ele mesmo forme as suas próprias opiniões, seja completamente independente, sem que a gente direcione de forma nenhuma. O único direcionamento é para que eles tenham uma vida leve, uma vida honesta, uma vida decente, produtiva e sejam felizes e realizados. Você falou em vida leve. Teresina, antes da pandemia, sempre foi uma cidade que teve um índice muito alto de crianças com depressão e crianças com ansiedade, crises de ansiedade. Agora a gente está vendo mais ainda. Você não acha que parte disso pode ser por conta de uma cobrança excessiva das escolas? Pode sim. Essa cobrança excessiva da escola que você está falando, ela precisa ser mensurada por cada aluno. Então você tem, dentro de uma turma, você não pode lidar com 3 turmas da mesma forma. Na escola, nós sempre primamos pelo planejamento das atividades educacionais. E se nós temos lá 3 turmas da mesma série, nós vamos perceber que o planejamento não é igual para essas 3 salas. Por quê? Elas levam o mesmo conteúdo, elas têm a mesma formação, mas a abordagem às vezes se faz necessária de uma forma diferente, porque aquilo é um organismo vivo. Então, quando a gente percebe que a cobrança
ou a quantidade não está sendo bem aceita por um aluno, nós precisamos imediatamente entender por que aquilo está acontecendo e que tipo de auxílio nós podemos dar para que ele consiga. É óbvio que em algumas situações o melhor para esse aluno é sair daquela escola e mudar para um outro método, para um outro nível de exigência. Nem todo mundo se adequa a qualquer tipo de cobrança. Agora, te perguntando de mãe para pai. Não esqueça que você é o diretor de Santa Maria Gorete. Olhando para Teresina, você não acha que tá demais? As escolas não estão cobrando demais das crianças, a carga horária é pesada. A gente vê, por exemplo, crianças chegam no restaurante 8 horas da noite ainda com a farda, saindo da escola. Você não acha que essa carga está pesada demais com as nossas crianças, de uma forma geral, não do Santa Maria Gorete, mas de todas as escolas? Eu acredito, como pai e também como educador, nesse momento eu preciso linkar as duas coisas, Aline, que nós estamos vivendo um momento, com as reformas que estão sendo feitas, que nós podemos nos dar o direito de aprofundar essa reflexão. Essa reflexão, ela precisa existir todos os dias na escola. Todos os dias nós temos que mensurar as ações pedagógicas e nós temos que criticar de maneira produtiva as autoridades que produzem o sistema que nós somos obrigados a seguir. Sim. Então, nós precisamos também entender que a ansiedade por parte do aluno não é só da cobrança, a ansiedade não é só da carga, a ansiedade também eu vou conseguir alcançar o meu sonho, eu vou conseguir estar aonde eu desejo quando a minha educação básica for concluída. Que é a cobrança dos pais. Dos pais e dele também. Então, nós precisamos tranquilizá-lo, precisamos demonstrar para ele de forma cabal que ele consegue lidar com aquele momento educacional e que ele conseguindo cumprir aquela etapa, ele vai sim alcançar os seus sonhos. Porque de nada adianta você, de forma leviana, você diminuir tudo e deixar esse aluno numa condição de não conseguir alcançar aquilo que ele precisa. Então, a nossa luta diária é conciliar e equilibrar toda essa situação. Claro que as nossas autoridades, elas precisam nos ajudar. Eu tive a oportunidade de ser presidente do Sindicato das Escolas e das Faculdades por longos 6 anos. Sou consultor e conselheiro da Confenem, que é a nossa confederação, que reúne toda a educação privada do Brasil, e nós batemos muito nessa tecla junto às autoridades, principalmente da área de educação. Nós precisamos rever a nossa organização educacional. Tem muitos conteúdos ministrados na educação básica, principalmente entre o 8º ano do fundamental e o 3º do ensino médio, que deveriam estar no ensino superior. Sim. Tem muitas habilidades que nós desprezamos que estão fazendo falta para os nossos alunos. E vão fazer falta quando eles se tornarem profissionais autônomos, independentes. Então, nós precisamos melhorar essa lógica educacional no Brasil. Isso é uma luta antiga nossa e que nós agora podemos dizer que tivemos vitórias consistentes com a mudança do Enem, com a nova base curricular e principalmente com os itinerários formativos no ensino médio. Espero podermos avançarmos um pouco mais. Eu fico muito feliz. Você que nos acompanha na TV, o nosso tempo esgotou, mas você pode continuar nossa conversa. Temos muito ainda o que falar através do nosso canal do YouTube e através do podcast. Entra lá no Instagram, Aline S. Castro, _ no link da bio, tem lá, você clica e já vai direto e acompanha a nossa conversa. Dalton, como é que é feita a comunicação entre escola e pais lá no Santa Maria Gorete? Existe a tradicional reunião de pais e mestres? Tem um aplicativo? Como é que funciona essa comunicação? E sendo muito sincero, você acha que é uma comunicação que é eficiente? As mães, elas estão ligadas em tudo que a escola manda? A comunicação, ela sempre foi um problema para a escola, para a nossa principalmente. E eu fico muito feliz de você falar isso de forma muito aberta. Principalmente por quê? Porque a gente sempre teve a sensação, e infelizmente, nós conseguimos confirmar que nem sempre a mensagem chega aos pais. Por que não chega? Porque nós precisamos de mais engajamento. Dos pais? Dos pais e da escola também. Nós precisamos fazer uma meia-culpa de como nós produzimos essa comunicação. Há pouco tempo, nós contratamos uma agência para nos ajudar exatamente nesse ponto. E a primeira coisa que a agência nos orientou foi: se você tiver 5 formas de se comunicar, use as 5. Se você descobrir mais 5, use as 10, porque uma delas vai chegar.
Parece assim uma incoerência. O pai está praticamente todo dia buscando o filho na escola, levando o filho à escola, Sim, mas ele não fisicamente. desce, não se aproxima, a gente não conversa. Mas o existe quanto essa nós abertura precisamos. na escola? Existe. Pelas características da nossa escola, é muito fácil falar com qualquer um de nós. Nós temos 3 diretores na escola, na área de ensino básico e fundamental, mais uma diretora no ensino infantil, são 4 diretores. Nós temos 3 coordenadores gerais, temos uma série de monitores, todos prontos e disponíveis para atender qualquer demanda. Aí você me perguntou sobre reuniões de pais. Sim. Nós não temos uma cultura de reuniões de pais na escola. Por quê? Porque a gente sempre imaginou que essa comunicação ela era tão fácil que as reuniões não eram necessárias. Nós estamos revendo essa circunstância e revendo essa posição, esse hábito nosso. Nós vimos que reuniões de pais sendo feitas com a rotina necessária, independentemente do quórum alcançado, ela tem um efeito devastadoramente positivo. Por isso, nós hoje, depois de muitos anos sem que isso fosse oficializado, vamos dizer assim, nós temos hoje um calendário de reuniões que nós vamos seguir e vamos convocar os pais para essas reuniões. É uma mudança de paradigma, que foi um dos efeitos da pandemia, dentro da nossa análise de como nós devemos nos aproximar e conversar com as famílias. Pegando aí o gancho da pandemia, em 2020 nós passamos muito tempo com os nossos filhos dentro de casa. E aí nós pensamos, gente, eu estou aqui enlouquecendo com 1, 2, 3 filhos, 2 crianças dentro de casa. Imagina as professoras que ficam na sala de aula com 10, 20, algumas escolas até 30 alunos. Gente, essas professoras, elas precisam ganhar milhões de dinheiros. Assim, milhões de dinheiros é absurdo, né? Precisam ganhar muito bem, porque elas lidam com crianças e haja paciência. Tinha uma hora que a gente não aguentava mais o nosso próprio filho. E nunca foi tão pensado, nunca foi tão valorizada a profissão de professor. Quanto é que ganha um professor? Varia muito, mas eu posso lhe dizer que o professor hoje já deixou de ser aquele profissional mal remunerado como era antigamente. Uma professora, por exemplo, que dá aula de manhã, só ela chega às 7 da manhã, vai embora tipo meio-dia e meio, mais ou menos, ela leva trabalho para casa, ela leva prova para fazer, para corrigir. Dependendo da área que ela ministra, tem um planejamento. sim, então, a ela faz professora que dá correções. aula, por exemplo, para a criança no turno da manhã, quanto é que ela ganha? Se for um professor mensalista, um professor de meio expediente, eu acho que é a partir de R$3.000. Esse é um salário ao piso que tem hoje na Convenção Coletiva de Trabalho. Na sua opinião, esse é um bom salário? Não, eu acho que a escola ela consegue remunerar melhor desde que na sua planilha isso seja viabilizado. Você tem escolas com mais alunos em sala de aula, você tem escola com menos, você tem escolas com uma mensalidade com um ticket mais alto, Sim. outras com um ticket mais baixo. A educação privada hoje, Aline, ela está inserida num leque extremamente amplo. Você tem mensalidades desde R$100 até R$5.000. Olha aí o horizonte de mudança de condições de remuneração. Por isso é que na nossa Convenção Coletiva de Trabalho nós temos um piso estabelecido para proteger esses profissionais. E eu quero aqui, se você me permitir, abrir um parênteses para aproveitar que você tocou nesses profissionais tão valorosos para elogiar todos esses professores que se falou muito, quem estava na linha de frente, tal, o pessoal da saúde tem toda a nossa reverência, mas os professores também estiveram na linha de frente. Todos os pais cujos filhos puderam ter um acompanhamento remoto, vamos agradecer a Deus por isso, porque nós que lidamos também com o ensino público, acompanhando as políticas públicas, nós estamos vendo o desastre que é a criança que ficou completamente afastada Sim. da escola e não teve acesso nem ao ensino remoto. Mas esse ensino remoto só foi possível porque esses professores e professoras se superaram imensamente, Se reinventaram. se reinventaram para, de uma forma extremamente digna e perseverante,
produzir aquilo que nunca tinha sido feito, de uma maneira que ninguém conhecia, até porque o ensino remoto não era nem permitido para a educação básica. Sim. E conseguimos evitar um problema maior ainda. Você acha que o Santa Maria Gorete se saiu bem no tempo da pandemia, nas aulas remotas? Olha, eu não quero, como diretor do Santa Maria Gorete, dar um depoimento de que nós nos saímos bem. Mas eu digo para você que, olhando agora no retrovisor e vendo aquilo que nós conseguimos fazer, e a minha irmã Amanda foi que esteve à frente dessa ação de aula remota, eu até hoje não sei como nós conseguimos fazer aquilo. Porque foi uma loucura, verdadeira loucura. E Dalton, até onde é que vai a escola? E até onde começa a família? Você percebe que muitas atribuições que deveriam ser da família, os pais cobram da escola? Tipo, esse menino não está pedindo por favor, não sei o quê, a escola está assim. Está existindo uma confusão entre o que deve ser da família e o que deve ser da escola? Eu vi uma vez um post que me chamou muita atenção falando, olha, a escola ensina história, ciências, matemática, geografia. A família ensina bom dia, boa tarde, até assim, assim, assim. Não confunda uma coisa com a outra. Como é que está isso? Está meio que misturado? Olha, eu escuto essa discussão desde a época da faculdade. Ah, é? Isso sempre foi levantado. Qual é o papel da escola, qual é o papel da família? Sim. A transferência de papéis familiares para a escola. Hoje, eu vou lhe dizer, como pedagogo, eu rejeito essa discussão. Eu acho que esse limiar, ele não tem que ser buscado, não precisa ser interpretado. O que precisa, de fato, é uma parceria entre a escola e a família. Por isso que a reunião de pais e mestres vai ser importante, também, sabe? Também, sem pra dúvida. Para ficar bem... Sem dúvida, porque quando você estabelece a parceria, os resultados são outros. Você deixa de ficar preocupado com essas questões. Sim. Porque você soma, você só soma. A escola tem todas as condições de auxiliar na formação educacional do aluno, em características e aspectos eminentemente familiares. Tem sim, claro, desde que aquela escola seja adequada para aquela família. Sim. Ela comungue dos princípios e dos valores daquela família. E a família pode e deve participar da rotina escolar e ajudar a escola na formação educacional propriamente dita, de conteúdo e de desenvolvimento, de habilidades e competências do aluno. Nós tivemos agora, semana passada, atividades dos Dias das Mães, e nós optamos esse ano para a mãe vir à escola e fazer um pequeno trabalho com seu filho. E aquilo ali é a demonstração cabal de que a escola, se a escola pudesse ter os pais mais tempo dentro do processo educacional, nós iremos potenciar o nosso resultado absurdamente. Perfeito. Eu lembrei agora de uma pergunta importante. Eu sempre observei que não só o Santa Maria Gorete, mas a maioria das escolas de Teresina tem por hábito adotar um livro sempre do ano seguinte. Então, a criança está no segundo ano, mas o livro é do terceiro. Está no terceiro e é do quarto, e assim sucessivamente. Por que essa loucura? Por que isso é importante, ter sempre um livro à frente? Se aquele livro já foi pensado por profissionais, por pedagogos, por pessoas para aquela série, para aquela idade, será que não é um orgulho da gente dizer, olha, meu filho já está lá na frente? Existe meio que um egozinho envolvido em ele estar adiantado? Deve existir. No nosso caso, isso nem sempre aconteceu. Mas existem algumas motivações para isso. Antes do surgimento dos sistemas de ensino, a escola só tinha como material pedagógico os livros didáticos, de várias editoras. São muitas as editoras. E esses livros, eles eram renovados e atualizados num ritmo que nem sempre acompanhava as mudanças dos vestibulares. E nós tivemos aí uma série de mudanças nesses vestibulares. Quando nós fizemos vestibular, quando eu fiz vestibular, o vestibular era uma vez por ano, quando você concluía o terceiro ano científico. Sim. E feito pelas universidades estadual e federal. Depois foi criado o vestibular específico, aquele onde você escolhia a área e você tinha mais aulas de algumas disciplinas vinculadas àquele curso que você escolheu. Depois você teve o vestibular seriado, que você fazia uma prova no primeiro ano, uma no segundo e outra no terceiro, o PSI, o PAS. Ainda existem alguns, inclusive, na UNB, que é o PAS. E você tinha as
reuniões na Universidade Federal, onde eu representava a escola como diretor e todos os outros diretores, professores, diretores de centros universitários, para eleger os conteúdos que fariam parte daquele vestibular do ano em curso. E os livros estavam desatualizados? Os livros estavam desatualizados, eles traziam mais conteúdo para o vestibular, aquele conteúdo não podia ser trabalhado, por exemplo, do terceiro ano, que é um ano de revisão. Sim. Aí você tinha que trabalhar no primeiro do segundo, no segundo que era do oitavo. Aquilo mexia com toda a estrutura, porque você tem que mensurar quanto tempo você precisa para trabalhar um conteúdo. E ainda hoje está assim? Os livros estão desatualizados? Continuam desatualizados. Os livros não conseguem acompanhar o ritmo de atualização. Agora, com a nova BNCC e os itinerários, é bem complicado. Por isso também acaba onerando até as listas de material escolar. Porque você precisa adotar mais de um material para compor a qualidade que você precisa. Um livro, a escola atividades. produz seu material próprio, a escola adota livro, a escola adota sistema. Hoje nós temos um comitê no Santa Maria Gorete dedicado apenas à análise de material, e esse ano de 2022 para 2023 nós pretendemos fazer uma mudança profunda na questão de material escolar. É uma meta nossa para esse ano. Entendi. Existe uma linha pedagógica, a gente sabe que existe o tradicional, construtivista, montessoriano, freiriano. Como é que funciona? É escolhida uma linha pedagógica em seguida? É um mix das linhas pedagógicas? Como é que funciona? Depende dos profissionais que estão à frente da escola. No caso da nossa escola, nós sempre fomos uma escola tradicional. O que é uma escola tradicional? A escola tradicional é aquela que segue o rito de um horário fixo para a aula, o aluno tem que chegar na hora correta, tem que ficar até o final da última aula, ele tem que cumprir todas as tarefas que são determinadas, ele tem poucas oportunidades de inferir naquela rotina escolar, ele precisa ter todo aquele material que a escola determina, e quando ele não cumpre aquilo tem que ser feito em outro horário e não pode ficar nada sem fazer. Essa é a educação tradicional. Aí lá na nossa escola, nós sempre trouxemos elementos pedagógicos de outras linhas, desde que nós consideremos que aquilo ali é adequado para você trabalhar. Por exemplo, a linha montessoriana, nós temos alguns elementos. Frené, nós temos alguns elementos. Mas nós nunca diagnosticamos ou detectamos uma linha pedagógica pura que nós entendêssemos que fosse a correta ou a melhor para ser aplicada ipsilíteris. Então a gente sempre fez uma mesclagem. Essa é a nossa realidade. Ei, Dalton, como é que é feita a adaptação de alunos novos? Você acha que, por exemplo, Santa Maria Gorete é uma escola, em linhas gerais, difícil de ser acompanhada? Chega um aluno e a adaptação dele normalmente é fácil, ou dependendo da escola que ele vem, ele tem que correr um pouco mais? São duas perguntas em uma. O Santa Maria Gorete é uma escola difícil? É fácil quem está vindo de fora se adaptar? Eu vou te responder de maneira geral. A dificuldade, ela é adstrita a alguns aspectos. Nós temos uma característica, qual é? Nossas turmas de terceiro ano do ensino médio, a turma cuja quantidade de alunos menor entrou lá no infantil 1 ou 2, era de 82%. Então, nós somos uma escola que os alunos, via de regra, passam a vida inteira lá. Passam 14, 15 isso é um número anos muito alto, estudando. 82%. Essa foi a menor de todas. Então, nós não temos uma escola com entra e sai de alunos. Claro que nós recebemos os alunos, nós temos uma forma particular de receber o aluno, que é 100% dos alunos novos ao longo do curso que nos buscam, nós fazemos uma entrevista com as famílias, fazemos um teste de diagnóstico de conteúdo, mas o fator principal é por que você quer vir para cá, e entendendo a motivação e a situação de onde esse aluno está vindo para a nossa escola, nós só matriculamos se nós ficarmos convencidos de que nós vamos fazer bem a esse aluno, de que ele está vindo para a escola para se sentir bem, para crescer, para se desenvolver. É feito um teste antes de ele entrar na escola? É feito um teste porque você tem requisitos de conteúdo. E nós precisamos entender como trabalhar com esse aluno desde o início do ano. Se nós decidirmos matricular um aluno que tem
teve uma escola onde ele eventualmente não teve o ministério de alguns conteúdos que são necessários, a gente já precisa fazer um reforço paralelo desde o primeiro dia de aula. Então, Mas não significa que ele não vai poder entrar na escola. Não. A motivação para ele entrar, ela é de outra ordem. Sim. Vou te contar aqui um caso, eu já tive um aluno que chegou na escola para fazer o 6º ano, veio de Picos, e ele fez as provas de língua portuguesa e de matemática e não foi nada bem. E aí, quando eu fui conversar com os pais, ele entrou na sala e disse: tio, quero ver minha prova. Eu mostrei. Ele olhou: olha, isso aqui que eu não fiz é porque ninguém me ensinou. Se o senhor me ensinar, eu faço tudo. Aquilo ali já me convenceu a matricular esse aluno, analisando o boletim dele, a vida escolar, conversando com os pais. E ele, graças a Deus, saiu da escola para a Universidade Federal para cursar medicina. Então, depende de vários fatores. Nós não podemos, por isso, além de que o famigerado teste classificatório já foi até abolido. Sim. Não deve nem ser realizado. Você conceder vagas que surgem para alunos por classificação por nota, porque esse não é um critério educacional. Nós estamos lidando com pessoas. Né? Fantástico. O Santa Maria Gorete é uma escola católica? Se eu colocar, por exemplo, um filho de evangélico, ele vai se sentir constrangido quando for fazer a primeira Eucaristia, Crisma e não participar? De forma alguma. Nós somos uma escola laica. O nome Santa Maria Gorete não traduz uma escola confessional. Nunca fomos uma escola confessional. Mas nós temos características presentes de uma escola católica, que são tradições dentro da escola. Nós produzimos e realizamos, por exemplo, a primeira Eucaristia, para aqueles alunos que desejam. Mas nós nunca tivemos dificuldade, desde o surgimento da escola, de ter o convívio com alunos cuja família processa qualquer outro tipo de fé. Agora, na pandemia, inclusive, nós fizemos uma celebração ecumênica na escola. Nós abraçamos todas as religiões, não temos nenhum tipo de ideologia que possa, nem ao menos, constranger alguém. Perfeito. Por estar dentro de uma escola cujo nome advém de uma santa. Né? É interessante que o nome da santa surgiu de um sonho que a minha mãe teve na véspera de abrir a escola. Ela teve um sonho com Santa Maria Gorete, pedindo a ela que colocasse o nome dela dentro na instituição. E ela acordou e colocou o nome movida por esse sonho. Por esse papo que ela teve aí à noite. Ei, Dalton, os grupos de WhatsApp de mães estão te enlouquecendo? Estão. Confesso para você que estão. Mas vieram para ficar. Por que eles estão? Mãe é tudo louca? Não é isso não. É porque se comunicar por escrito é muito complicado, sabe? Se comunicar por escrito é muito complicado. E nós nem sempre nós temos, e eu me incluo nisso, a temperança necessária para ler alguma coisa, ter ciência de alguma coisa e fazer uma interpretação momentânea, imediata, às vezes desarrazoada, e agir por impulso. E esse agir por impulso, esse reproduzir de imediato algo que eu imagino que seja um problema, um fato que eu imagino que seja verdadeiro, ele causa uma situação desnecessária. E isso toma a nossa energia, toma o nosso tempo, que a gente poderia estar direcionando para ações mais contundentes e mais produtivas. Mas eu não sou contra os grupos de WhatsApp, sabe? Na escola nós usamos isso, entre nós. A pandemia abriu esse leque de comunicação e ele não vai desaparecer. Quem achar que vai se livrar de WhatsApp, esqueça que não vai. Eu acho assim, que muitas vezes as mães elas querem falar alguma coisa, não se reportam à diretoria e serve meio que como um desabafo. Ai, que não sei o quê, que o lanche do meu filho, e aí fica aquele burburinho ali nos grupos de WhatsApp, é meio que você desabafa. Que seria muito mais interessante reportar na diretoria ou no responsável, na coordenação. Sem dúvida, mas nós entendemos. Hoje, principalmente hoje, nós estamos vivendo um momento ainda de uma certa angústia, de uma certa ansiedade. Essa volta à escola não é um processo fácil para os alunos, para as crianças. É um processo onde a questão socioemocional ela precisa ser trabalhada, principalmente porque, quando eles retornam, eles estão sentindo falta de conteúdo, estão sentindo falta de autoestima, e aí nós precisamos trocar o pneu do carro com ele andando, para minimizar o prejuízo desse aluno. Indefectivelmente, às vezes a gente pesa um pouco a mão. Quando a gente sente que a escola fez isso, nós damos um passo atrás, para corrigir o caminho,
para poder tentar arrefecer um pouco, mas nós não podemos deixar de avançar, né? Nós já perdemos muito tempo. E Dalton, como é que estão as crianças pós-pandemia? Você percebe que assim, qual é o impacto disso na educação? Qual é o impacto direto da pandemia na educação? Elas estão precisando de mais colo, de mais psicólogos? Como é que você está sentindo? Nós estávamos discutindo alguns números essa semana na Confenem, na Confederação das Escolas. Existe um estudo já feito esse ano que detectou que em 2021 e 2020 apenas 30% do nível de aprendizagem que era alcançado em anos anteriores foi consumado. Então, nós estamos com um déficit de aprendizagem gigantesco para lidar. Isso é um problema. Em crianças que a maioria estão ali sequeladas da pandemia. Sem dúvida. Sequeladas, inclusive, por esse afastamento. Então, nós temos crianças em idade de alfabetização que não estavam alfabetizadas. Tivemos que alfabetizá-las. Nós tivemos crianças com muita deficiência em língua portuguesa e matemática, em operações simples, porque na época, no momento, na fase desse aprendizado ser concretizado, nós não tivemos a oportunidade e o remoto não chegou a tanto. Existem crianças que desaprenderam? Tipo, a criança já estava lendo e ela desaprendeu? A partir de uma determinada idade ou de uma determinada série, ela se desacostumou à rotina escolar. Sim. Então, essa situação vai levar um tempo para ser de novo reorganizada. Nós temos que reorganizar esse aluno. E temos também um outro aspecto que vem demandando muita atenção, que é a questão da socialização. Nós temos um número significativo de alunos que estão precisando de ressocialização, reaprender a conviver, reaprender a respeitar o direito do outro, reaprender a não poder fazer tudo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, porque esse gap de tempo, onde ele ficou senhor dele mesmo, deu a ele essa autonomia que ele não pode ter socialmente. Então, isso são aspectos que juntos são mais um desafio para a escola, mais um desafio para as famílias e para os professores novamente. Ei, Dalton, quando é que você acha que os pais acabam sem querer atrapalhando em alguma coisa? Eu observei sem querer também que já aconteceu de mães que estão tão desavisadas que acabam levando o filho para a escola no dia de feriado. Acontece muito. Acontece isso? Muito, bastante. O filho chega... Acontece bastante. Fardado e é feriado? Bastante, é feriado. O feriado que foi informado. Aliás, independentemente de ter sido informado, um feriado como Proclamação da República, 7 de setembro, chega vários alunos. Eu acho que talvez porque em 2020, quando foram trocados muito feriados, tipo, esse feriado já foi gozado. Não, mas isso já acontecia. Isso já acontecia. Antes da pandemia já chegaram. E isso tem um dado interessante, porque no dia de feriado nem o trânsito é o mesmo. A pessoa nem percebeu. Nem percebeu que não tinha carro na rua, sabe? Ela nem achou estranho aquilo ali. Acontece. Então, assim, voltando à sua pergunta... Quando é que a mãe atrapalha? A mãe e o pai, né? Quando é que os pais atrapalham sem querer? Eu não quero dizer que atrapalha, sabe? Mas eu vou dizer onde é que deixa de ajudar. Sim, mas deixa de ajudar no momento que não atribui à vida escolar do filho a importância devida. Nós, como pais, nós temos que ter uma consciência de que a maior contribuição que nós podemos dar para os nossos filhos, e eu tenho 4, é a formação acadêmica e a formação educacional em casa. Então, as duas coisas têm que andar juntas. O pai não pode permitir que fuja do seu radar como é que o filho está na escola. Se ele está feliz, se ele está tendo uma relação saudável dentro daquele ambiente escolar, se ele está aprendendo, como é que estão as notas dele, como é que ele reage quando ele tira uma nota ruim, qual é a afeição que ele tem pelo bom aproveitamento, o que é que ele está mensurando fazer nos outros anos, como é que ele enxerga a própria formação. Isso precisa de uma atenção, porque quando você não dá atenção, o aluno começa a achar que aquilo não tem valor.
E eu fico muito feliz que a sua primeira pergunta tenha sido se o meu filho está feliz. E lá pela quarta, quinta foi que você perguntou como é que estão as notas, porque eu percebo de uma forma muito clara que nem sempre o aluno que é primeiro lugar lá na frente vai ser o mais bem-sucedido. E quando eu falo mais bem-sucedido, eu não estou me referindo a ele financeiramente. Aquele que tem uma família mais bem estruturada, aquele que tem um relacionamento embasado. Vamos voltar no que você falou lá no início, equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio. Um CDF sem habilidades socioemocionais, ele não vai conseguir sucesso na vida. Um gênio incompreendido é aquele gênio que não consegue se relacionar, não consegue falar com as pessoas, não consegue lidar com algo novo. Nós precisamos formar pessoas capazes. A capacidade vai muito além de um sucesso nas notas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Infelizmente, o ingresso nas faculdades no Brasil ainda depende de nota. Isso é um paradigma que precisa ser observado, nós precisamos reconstruir essa realidade, de alguma forma. Volto a dizer, comemoro o advento do Enem. O Enem já praticou mudanças expressivas nessa realidade. Sim. Quero crer que a nova base do Enem, que está em vias de ser informada e lançada, ela vai melhorar e aprofundar essas mudanças com aspectos positivos. Nosso aluno hoje ele vai se deparar com questões no Enem que vão exigir dele as habilidades e as competências que vão fazer dele um adulto que nós queremos. E Perfeito. Não aquele adulto que vai simplesmente ser uma pessoa resolvedora de provas. Isso não serve mais para nós. Já passou do tempo de ser modificado. Muito bem. E Dalton, do que você se orgulha no Santa Maria Gorete? Eu me orgulho primeiro da minha mãe, do trabalho que ela realizou. Ela começou uma escola com 6 alunos, com chão batido e tamborete. Ela varria, ela batia as provas numa máquina de escrever. Eu lembro que ela falou que as provas eram mimeografadas. O mimeógrafo veio muito depois. O mimeógrafo foi um grande avanço tecnológico da escola. Demais. Então, assim, ela realizou um trabalho de transformar uma escola do Piauí, com todas as limitações estruturais que nós temos, numa escola hoje de reconhecimento nacional. Sim. Isso produz um legado para mim, para minha irmã, para minha esposa, que trabalha comigo na escola hoje também, que nos induz a uma responsabilidade muito grande de dar continuidade. Mas, estando nós comemorando esses 50 anos de história, precisamos ter a consciência de que precisamos tomar novos rumos, respirar novos ares, porque tem outros 50 anos por vir. E o Santa Maria Gorete de 50 anos atrás, ele precisa se adequar, precisa estar à frente dos próximos 50 anos. O que você acha que ainda precisa melhorar? Precisa melhorar tudo, todo dia, Aline. É uma busca incansável. Sim, eu já ia colocar isso, eu já me esqueci. Existe o processo de melhoria contínua, porque a escola é uma empresa e toda empresa tem um processo de melhoria contínua. Ponto. Olha, mas aquele ponto que você vê, cara, isso aqui a gente ainda não conseguiu. Eu vou tentar traduzir isso para você. Trabalho em equipe. É o que a gente precisa melhorar todo dia. O segredo de uma escola é muito trabalho, é você estar lá desde a hora que abre até a hora que fecha, você olhar para cada aluno como uma missão, porque o resto vem naturalmente, e nós precisamos montar uma equipe de excelência, uma equipe dedicada. É gente, né, Dalton? É gente, a escola é feita por pessoas. É gente. Então a nossa dificuldade é montar essa equipe, manter essa equipe motivada, romper paradigmas quando eles precisam ser rompidos, ter a coragem de ousar quando nós devemos ousar, a coragem de ficar firmes quando a gente tem que ter essa firmeza de dizer para os pais, para as famílias, isso é necessário. Sim. Nós não podemos tergiversar em relação a isso ou aquilo, e olhar para o mundo ao nosso redor. A escola não pode ser algo encastelado, a escola precisa estar em sintonia com a sociedade, em sintonia com o tempo em que vive. A escola precisa ser o maior movedor de mudanças. Dalton, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido? Não, Aline, assim não me ocorre nenhuma pergunta que você não fez que eu gostaria de responder. Eu só queria, se você me permitir, deixar uma mensagem. Dizer para os nossos alunos, quando eu falo nossos alunos, eu falo de toda a juventude piauiense, vamos aqui nos restringir ao nosso estado,
e para os nossos pais, para os responsáveis, para os cuidadores, para a sociedade em geral, vamos cuidar das nossas crianças. A partir do momento em que nós entendermos a importância da criança, das nossas crianças, nas nossas vidas, e na vida do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, do mundo, e nós fizermos por elas tudo o que elas precisam, a nossa vida vai melhorar imensamente. E eu quero deixar um recado de mãe para a escola. Que seja leve, que a infância dos nossos filhos seja leve. Amém. Que a felicidade não seja a gente olhar para o boletim deles e ver que tem 10, mas que a gente possa ser feliz vendo nossos filhos fazerem bolinha de sabão, que os nossos filhos possam ter o pé sujo e o pescocinho cheio de sujeira, de tanto brincar na rua. Perfeito. Que eles tenham tempo para o ócio, sabe? Eu sinto muito falta disso, sabe, Dalton? De as crianças terminarem de fazer a tarefa e agora eu vou olhar para as nuvens e ver qual é o formato que ela tem. O ócio criativo, eu acho sempre que o brincante de hoje é o inventor, é o criativo de amanhã. Eu tenho muito medo daquela criança que ela estuda e ela não tem tempo para respirar. E pifa. Não pode que pifar. Você que assim, está à frente, né? Você citou aqui vários órgãos que você tem, que você está à frente, que você tenha, como você tem essa voz, eu falo e clamo em nome das mães, que as escolas possam proporcionar para os nossos filhos que eles aprendam sim a ciência, a matemática, a história, a geografia, mas que eles aprendam as coisas da vida, que eles tenham contato com a natureza, que eles brinquem com bichos, que a gente possa proporcionar para essas crianças que já sofreram tanto, né? Eu fico com o coração apertado quando eu penso quantas crianças, muitas vezes, elas chegam aqui 11 horas da noite e falam: mamãe, eu não aguento mais, tem tanta tarefa, eu não estou dando conta disso. E essa criança passa a infância inteira e não brinca. Então, que as escolas possam se unir, que você possa ser a nossa voz junto com as escolas e proporcione, sim, um ensino de qualidade e tempo ósseo, tempo de brincadeira, tempo que as nossas crianças possam ser crianças. Comungo do seu pensamento e conte comigo. Eu fico muito feliz. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua agradeço. Disponibilidade. Dalton Leal, Um prazer. do Educandário Santa Maria Gorete, que topou o nosso desafio. Peguei pesado com você, Dalton? Fica para os telespectadores perceberem. Só um pouquinho, mas é o que muitas vezes está engasgado, assim, nós mães precisamos conversar. É isso. Você acompanha próximo domingo, a gente está conversando com várias escolas e a oportunidade de refletirmos sobre a educação dos nossos filhotes.